Olá, pecadores, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Aqui no santo canal do Cavaleiro você encontra vida eterna. Só vida eterna aqui. Aqui não joga pra plateia não. Tá? Aqui não... Você que está chegando agora no meu canal, nesse canal, aqui não tem interesse não, financeiro, sabe? Like, compartilhamento, inscrição. Aqui não joga pra plateia, aqui não passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui é vida eterna. É verdade, é verdade. Você é pecador, é pecador. Vós sois todos pecadores. Uns mais, outros menos. Então aqui vocês, nesse canal, você aprende a ser menos pecador. Porque você também está enchendo o saco, né, com seus pecados. Ninguém merece. Olha aqui, por falar em pecado. Olha, o crocodilo do Nilo foi lá em Belo Horizonte. Diz ele que foi atender uma tal de culto extra para mocidade. Enfim, onde o crocodilo do Nilo está passando, eles só pensam naquilo. Porque agora o ministério só pensa nisso. Tudo que eles vão fazer, o fundo de pano é isso aqui. Ó. Esses caras do ministério, eles estão possuídos pelo espírito do dinheiro. O espírito de Mamon. Vou passar um áudio aqui e vou analisar. E você vai ver que esses caras não tem nada a ver com Deus. Eles já entregaram a alma ao capeta, ao diabo, ao rei do inferno, ao rei das trevas. E agora eles querem só o dinheiro. Já viram que vão para os quintos? E agora eles vão pegar, arrancar o couro, eles vão beber o sangue e o suor dos pecadores CCBistas. Escuta aqui. Ele está dizendo, o crocodilo do Nilo, o rei dos pecadores CCBistas, dos vossos capeta em Cristo e do maldito ministério em geral, ele está dizendo, quando você pegar seu salário, seus ganhos, sua renda, você tirar primeiro o dinheiro da coleta para dar na igreja. Sim, porque o crocodilo do Nilo, ele foi para Belo Horizonte e ele instituiu lá uma lei que eles querem construir igreja em Belo Horizonte. E aqui ele foi falar só de coleta. E aqui no áudio você vai ver que ele designou 24 pecadores CCBistas. Não, porque o Senhor Jesus designou os apóstolos para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o rei do inferno designou 24 malditos pecadores CCBistas do ministério para ir no estado de Belo Horizonte arrecadar dinheiro. E aqui ele está dizendo para quando os mineiros, primeira coisa que fazer quando pegar o dinheiro é tirar a primeira parte e dar na coleta. Como faz as igrejas evangélicas, sabe? Se você ganha, por exemplo, se você tira R$2.000 de lucro de pagamento no mês, os 10% que eles querem é daquele que você recebeu. Primeiro você recebeu 2.000 de pagamento. Eles querem os 10% dos 2.000. Eles não querem que você pegue aqueles 2.000 e pague as suas contas para depois pegar os 10% do que sobrou. Não, eles querem os 10% do 2.000. Entendeu? O crocodilo do Nilo está instituindo a mesma coisa, a mesma ordem, o mesmo mandamento. Ou seja, para os mineiros, se eles tirarem 2.000 por mês, tirar a coleta daqueles 2.000 e não depois que pagar todas as suas contas. Porque quando for pagar as contas com aquele 2.000, vai sobrar o quê? 500. Vamos botar aqui uma suposição, um supositório.
vai sobrar 500. Aí tirar de 500 a coleta. Não, o Braz não quer. O Braz quer que você tire de 2.000 e não de 500. Primeiro você dá a coleta, depois você se vire para pagar as contas. Aí, se não der para pagar suas contas, você que se lasca, otário. Hã? Vamos continuar aqui. Deus não se agrada de quem se sobrar eu vou dar. Deus não é Deus de resto e nem de sobra. Deus é das primícias. Eu trabalhei com operador de jovem, com um operador, ele falava assim: quando vai dar coleta, irmandade? Tem que pegar as notas mais novas. É uma nota de 10 anos, mas tem 3 de 10. Dá uma nota mais nova, não mais velha, escavatada. Ela já foi na mão de bêbado, já pagou pinga, já pagou jogo de pica. É uma nota nova. Nada a ver. Ele disse aqui que os antigos pegavam o melhor do rebanho para dar lá no templo, né? A melhor ovelha, o melhor boi. Só que vê como esse ministério é maldito e adúltero. Vê como eles são adúltero. Adultera a escritura. Adultera a palavra de Deus. Adultera a lei de Deus. Corrompe para arrecadar dinheiro. Os antigos lá, quando eles pegavam o melhor do rebanho, a melhor ovelha do rebanho, o melhor boi do rebanho, o melhor incenso, o azeite, pegava a oliva, levava para o santuário e o santuário fazia o azeite. Por que eles faziam isso? Pegava do melhor. Porque aquela ovelha não era para fazer churrasco. Aquele boi que era o melhor do rebanho, então o mandamento que Moisés deu para você pegar o melhor boi, a melhor ovelha, o melhor cabrito, o melhor que você tiver para dar no templo. Por quê? Porque o templo fazia o sacrifício com a melhor ovelha. Era uma alegoria, era uma figura do que era o Senhor Jesus. Então se você dava a melhor ovelha para fazer o sacrifício para que era o sacrifício? O sacrifício era para expiação de pecado. Não é para pegar e vender a ovelha para fazer igreja, não. Você dava um boi naquele tempo, era para sacrifício de pecado. Ali se tratava de pecado. Não era para o sacerdote vender e fazer um templo, não. Quando você pegava um azeite, se você trabalhava na roça, você produzia azeitona. Que o azeite é feito da azeitona. Não sei se você sabe, na sua ignorância. Então, se você trabalhasse no campo, você tinha um sítio e você produzia azeitona, você tinha que pegar melhor. Por quê? Porque a azeitona era feito o azeite. E aí o azeite era feito no templo e servia como unção. Porque o sujeito ia fazer o sacrifício e era um trabalho de unção ali, o óleo do templo. Então precisava ser o melhor. Você não dava a azeitona lá no templo para o sacerdote vender e fazer uma igreja, não. Um templo, não. Ali era para fazer uma coisa, um rito sagrado para expiação de pecado. Se você negociava incenso, especiarias aromáticas, porque no templo tinha um óleo para ungir, porque tinha um ritual para fazer para expiação dos pecados. Tinha azeite, era o sangue.
Então você tem que fazer um ritual. Então esse ritual exigia, que Deus exigiu, que fosse o do melhor, porque você estava fazendo para expiação do pecado. Não era para vender. Então se você negociava incenso. Você negociava incenso. Então, no incenso, lá no santuário dos santuários, porque tinha 2 santuários, tinha o primeiro e tinha o segundo. No último, que era o santuário do sumo sacerdote, tinha que ser o melhor incenso. Então, quando você dava o melhor incenso para o santuário, ali era para expiação dos pecados, causas graves, causas de pecado grave. Então tinha que fazer uma queima de incenso, e não podia ser um incenso vagabundo. Mas ali era uma coisa sagrada para expiação de pecados, para fazer uma memória de pecados. Não é que você trabalhava com incenso, você comercializava incenso, aí você levava o incenso para lá, chega lá, o sacerdote vende o incenso para fazer um templo, não. Então esse maldito ministério aqui, esse crocodilo do Nilo, esse desgraçado maldito, ele quer que você dê o melhor do seu salário, para eles construir igreja, e eles associam isso como se você estivesse fazendo uma coisa sagrada. E não é. Você está dando seu dinheiro, às vezes deixando de pagar as contas, ou deixando de comer um contrafilé, ou um bifezinho, ou uma bistecazinha. Ele quer que você coma salsicha para você pegar o dinheiro e dar para ele construir uma bosta de uma igreja. E aí ele está dizendo aqui para você dar do melhor. Que nem as igrejas universal faz, as igrejas evangélicas faz. Que fala para as pessoas deixarem de comer para dar no templo. Para eles construir igreja e andarem para cima e para baixo, vagabundando de jatinho. Entendeu como eles adulteram? Eles pegam a palavra, adultera e empurra e transforma aquilo numa forma de ganhar dinheiro dos pecadores sem ser besta. E pega as coisas sagradas de Deus, porque quando você dava as primícias das suas colheitas antigamente lá, você estava dando por sacrifício. E o sacrifício era para quê? Expiação de pecados. E aqui não vou entrar no mérito da expiação de pecados, não. Mas era para isso que você dava. Então, se você tinha uma ovelha lá, o que você dava melhor da sua ovelha, que é para expiação de pecado. E que pecado? Do seu pecado. Não era para construir igreja, não, seu bosta, ministério maldito. Então você tinha que fazer expiação de pecado todo ano lá no templo de Salomão. Então você tinha que levar melhor. Mas era por ano. Não era todo mês, não. Que nem agora esse maldito ministério está fazendo coleta de intenção. Então a primícia era anualmente. Por sacrifício lá anual no templo. Não era que você pegava a sua ovelha, dava para o sacerdote e ele pegava e ficava rico, não. Então o maldito ministério adultera a palavra, pega as coisas sagradas da Bíblia e transforma numa sacanagem, numa cachorrada, numa putaria sem vergonha, para fazer as pessoas darem dinheiro nessa merda, para eles construírem igreja, para depois ir lá atender e encher o rabo lá na cozinha da igreja. Tome vergonha nessas caras, safada. Não seja demasiadamente ímpio, porque haverá consequências. Continua aqui. Este culto vai servir de um marco para a nossa Irmandade Mineira. E esquecendo da coleta. Todos os meses. Vamos fazer isso? E agora levanta a mão, que ele pode dar a mesma coleta. Sendo que dá coleta todo mês para as construções e para a pobreza. Levanta a mão. Eles impondo, coagindo, porque isso é coação do mais extremo grau. Depois disso é só botar o revólver, ou fazer bingo, ou fazer sorteio, porque estão coagindo de verdade. É sem vergonha. Porque, ó,
Se você tem aí 20, 30 anos de congregação, de 15, mais de 15 anos, se você tiver memória, isso nunca aconteceu na congregação. Nunca aconteceu. Muitos evangelistas, esses caras que saem evangelizando gente, todo mundo na CCB que anunciava a graça para alguém, qual era um crachá que tinha? Qual era o orgulho, assim? Era que na congregação não se falava de dinheiro. E quando falava, era necessidade aqui ou tá ali. Mas não ficava coagindo assim, insistindo assim, envergonhando assim. Então, você anunciava a graça, a primeira... Quem tem 20 anos para trás, quando anunciava a graça, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Quando você anunciar a graça a uma pessoa, você tinha o prazer de dizer para ela que na congregação não se fala muito em dinheiro. Porque não se falava muito em dinheiro mesmo. Então, quando você anunciava uma graça dentro do carro, no supermercado, onde fosse, primeira coisa que você dizia, olha, lá não tem esse negócio de dinheiro, não. Lá ensina a salvação. Então, uma das primeiras coisas que você dizia é que lá não se falava muito de dinheiro, como nas outras igrejas fala. Hoje, se um testemunhado vê isso aqui, quem foi testemunhado na congregação, não ouviu isso, que falava pouco de dinheiro, hoje vai passar vergonha vendo uma porra dessa aqui. Um culto é um marco. O cara tá transformando um culto numa arrecadação de dinheiro e dizendo que isso é um marco. Esse cara aqui tá possuído pelo espírito do dinheiro. Tá possessivo. E essa porra aqui preside os pecadores CCBs. Tá possuído esse maluco aqui. Um culto é um marco. Ou seja, para arrecadar dinheiro. Olha. E sabe que ela começa a entender quando a volta vem embora. A moçuda, socorro dentro de casa, saiu toda chicosa, pegou o homem e foi embora pra casa. Olha, incitando as pessoas a trabalharem mais. Ou seja, se a irmã é diarista, a empregada doméstica, incitando a irmã a trabalhar mais, para ganhar mais, para quê? Para dar na coleta. E para que eles querem a coleta? Para construir igreja. E para quê? Tem construtora uma porra dessa? Tem construtora. Por que esse interesse todo de fazer igreja? Botando as pessoas para trabalharem, para trabalhar mais. Porque se a pessoa é aposentada, não tem aquela aposentadoriazinha. Está incitando as pessoas a trabalharem, fazerem bico, trabalharem mais, fazer hora extra para ganhar dinheiro, para pôr onde? Para pôr na coleta. E aí fazendo com que a pessoa creia que você fazendo isso está agradando a Deus. É mole. Essa porra tá doida, rapaz. Esse cara aqui tá louco. Tá possessivo. Aqueles demônios lá do endemoniado lá dos gadarenos entrou nessa desgraça aqui. Botando as pessoas para trabalharem mais, está escravizando. Para as pessoas derramarem suor, para trabalharem mais, para dar na coleta. Essa porra tá doida, rapaz. Cuida de uma criança, seja uma babá, irmãzinha. Faça alguma louça. Fazer hora extra. O homem vai pra frente, ele ganha. Tem 24 horas. 8 horas para descansar. 8 horas para dormir. 8 horas para trabalhar. Se você ficar às 8 horas descansando, mais 8 horas dormindo, o que você trabalha só vai dar para você comer. E olha lá.
Ou seja, tá dizendo que se você trabalhar só aquelas horinhas, você só vai dar para você comer como se fosse amaldiçoado. Tá dizendo que se você não fizer... Ele tá dizendo que se o CCBista não fizer o que ele manda, aquilo lá que o CCBista faz não vai dar para nada. Então, se ele fizer hora extra, trabalhar mais, dobrar a carga de trabalho e dar dinheiro na coleta, ele tá dizendo que Deus vai abençoar. Hã? Rapaz... falar uma coisa pra você. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter. Maldito, desgraçado, filho do demônio. Esse demônio aqui tá pegando o exemplo de Gideão. Esse desgraçado, maldito, pecador CCB, que preside sobre os pecadores CCBs, tá pegando o exemplo de Gideão. Gideão tava malhando trigo num lugar que não era para malhar trigo, porque o inimigo, os midianitas, subjugavam ele. Ele tava ali malhando aquele trigo para comer. Era para existência. Não era para dar na coleta não, safado. Aquilo ali não tem nada a ver com pedir dinheiro para coleta, para construir igreja. O exemplo de Gideão, ele estava ali por necessidade. Ele estava fazendo aquilo ali escondido. Ele não estava trabalhando ali por fazendo hora extra não. Era escondido para sobrevivência. E quando Deus apareceu ali para ele, ali era questão de liberdade. Porque os midianitas oprimiam os israelitas. Ali ele estava fazendo aquilo ali, quando Deus apareceu para ele, é que era questão de liberdade. Sair do jugo do inimigo. Não tem nada a ver com pedir coleta, desgraçado, maldito. O que tem a ver Saul com isso? O que tem a ver Saul com coleta? Essa porra aqui, usando o exemplo de Saul, que no tempo de Saul, os filisteus subjugavam Israel, dominavam o território de Israel. Então Saul foi ungido para libertar o povo, para ficar livre. Por isso que o Senhor foi. No caso de Gideão também, por isso que o Senhor apareceu para Gideão, porque era questão de liberdade. Essa porra aqui, esse maluco do presidente do Brás, esse demoniado desgraçado do Gadareno, tá usando uma coisa que não tem nada a ver para coleta. Agora faz isso por quê? Porque os pecadores CCBs é um povo burro, cego, obscurantista, que não enxerga um palmo na frente do nariz, que não sabe nada de Bíblia. Por isso que esse desgraçado fala isso. Pega a palavra, torce do jeito que quer, manipula do jeito que quer, para arrecadar dinheiro. E os pecadores CCBs, tudo no glória. Bom, se bem que tem uns ali que tá vendo que aquilo lá é exagerado, mas dá glória também para não ficar, sabe? Para dizer que não tá sentindo a presença de Deus. Gado. Mas a luz ainda leva atenção.
Quando ele fala que Deus quer homem trabalhador na obra, ou seja, que você tem que pegar o seu salário, dar o primeiro na coleta, que você tem que fazer hora extra, que você tem que trabalhar dobrado para dar coleta para esse maldito ministério vagabundar para cima e para baixo. Hã? É isso. Quando ele diz que Deus quer um trabalhador, é isso. Que é para você trabalhar dobrado, ser escravo, se lascar no seu trabalho para ganhar dinheiro, para dar para esses malditos do ministério e eles ir para Itália, Japão, Estados Unidos, Miami, Canadá, sabe? França, Inglaterra, Polônia, até para a Rússia, lá para Escócia, os Países Baixos, Suécia, Suíça, Portugal, Espanha. Então, quando eles falam que Deus quer um trabalhador, é para isso, para você dar dinheiro para eles fazer tudo isso. Encher a despensa da igreja, pagar viagens missionárias, sabe? Para eles pegarem jatinho, ir passar no poço, dormir em hotel bom, para pegar o cartão da igreja, tudo. E isso que ele está dizendo, que você tem que ser, que Deus quer um trabalhador para você financiar, sabe? Para arrecadar dinheiro, seu otário. É isso que eles querem. Então usa o negócio de Saul, usa o negócio de Gideão, para fazer você achar que dando dinheiro na coleta, você vai ser, que você está fazendo que nem Gideão, que você está fazendo que nem Saul. Diz que você tem que ser trabalhador, para você se lascar no seu trabalho e encher o rabo deles de coleta. Seu CC besta burro, otário. É uma ordem isso aqui. Todas as igrejas da Grande Belo Horizonte, uma vírgula, que vai ser em todo o estado. Ele está passando isso em todo o estado. Ou seja, agora ele está em Belo Horizonte. Isso é uma imposição. Quando ele fala assim, todo aquele ministério de Belo Horizonte e Grande BH, porque a Grande BH não está concentrado quase todo o povo de do estado de Minas. É onde tem o mais dinheiro, né? BH e região metropolitana não tem mais indústria, dinheiro, etc. Então, quando ele fala que tem que botar em toda a BH, região metropolitana, todos os cooperadores, todos os anciãos, todos os cooperadores de jovem vão forçar a Irmandade a dar coleta. Porque se o cooperador ficar fazendo corpo mole, eles vão em cima. E como é que eles vão em cima? Secretamente. Eles vão pressionar o cooperador. Se a igreja do cooperador não aumentou a coleta, o ancião vai dizer, você não está falando de coleta? Porque a coleta da sua igreja não aumentou? Sabe? Então, pressão. Ninguém pode dar daquilo que não tem. Vamos por aqui, meu irmão. Já. Distribuir uns papelzinhos ali, que parece que já está. E também na cabeça dos bancos. Papelzinho. Antes de começar o culto, distribuíram uns papelzinhos, botaram no banco. Distribuíram uns papelzinhos, botaram no banco, o nome da conta, Pix, etc. Para você dar, hein? Daqui a pouco só vai faltar botar o cesto que nem as outras igrejas fazem. Que nem a Jandira faz, a dissidência CCB. Que vem uma pessoa com um cesto e olha pra sua cara, não vai dar nada não, que nem aquela gravata de casamento, sabe? Quando você vai em casamento, cortar a gravata, você não vai cortar, se você cortar a gravata, tem que dar um dinheiro ali. Então daqui a pouco vão cortar uma gravata na CCB e vai passar nos corredores, você pega a gravata e dá um dinheiro. Porque
Nossa, velho. Sem vergonha, vergonha não falta pra eles. Vergonha na cara eles não têm mais. Estão possuídos pelo demônio do dinheiro. Enquanto ele estava falando aqui, tinha um irmão do Satanás, tinha um puxa-saco distribuindo papelzinho com o nome de conta e do Pix. Aí ele mandou parar porque estava, sabe? Enquanto ele estava falando, nas igrejas evangélicas não é a mesma coisa? Enquanto ele estava falando, eu já fui nas igrejas evangélicas antes de chegar na graça. Então, enquanto ele estava falando, tinha um irmão entregando o número da conta com Pix e papelzinho, número da conta corrente, agência e Pix. Pro pessoal, uma lista. Quem em sã consciência, 20 anos atrás, imaginou que isso ia acontecer? Na congregação que está no Brasil, a graça. Papelzinho distribuído. Em pleno culto, hein? Um lambibota distribuindo o papelzinho com a conta da igreja, o Pix. No culto, hein? Em pleno culto. Três meses. Parcelado. Quem que dá coleta parcelado? Sabe as igrejas aí, evangélicas? Que o cara lá pede dinheiro. Os pastores evangélicos aí que tem programa na televisão, eles pedem dinheiro para quê? Para manter o programa no ar. Depois os caras compram emissora de rádio. Os caras compram programa de TV. Eles pedem dinheiro para manter aquele programa no ar. E aí eles pedem compromisso do povo a dar tanto por mês, sabe? Para manter aquele programa no ar. Depois eles estão comprando emissora de rádio. Eles compram o horário de programa. Coleta de intenção. Porque qual é a intenção da coleta a coleta de intenção? É botar uma responsabilidade na consciência dos pecadores sem ser besta. Aí expõe aquela responsabilidade, aquele peso, a pessoa assume a responsabilidade ali no culto. Assume. E aí tem que cumprir. E aí tem que deixar de comer. Tem que andar a pé para não gastar o dinheiro, para não pagar. Às vezes vai trabalhar de ônibus, vai trabalhar a pé ou volta a pé. Ou seja, para juntar aquele dinheiro para cumprir o compromisso que fez com a coleta de intenção. Ia comprar um negócio, não compra, porque assumiu o compromisso, foi posto um compromisso no CC Besta,
para ele dar aquela coleta de intenção. E ele tem que dar aquela coleta de intenção. Aí ele deixa de fazer muita coisa. Aí vai a pé, aí não come isso, não come aquilo. Se quer tomar uma Coca-Cola, não toma mais, vai tomar um refrigerante mais baratinho para pegar o dinheiro e para cumprir a responsabilidade que assumiu na coleta de intenção. E acha que isso agrada a Deus. Esses caras não valem nada. Isso é o próprio capeta. Esse é o filho da perversidade. Os filhos da agoreira. Sanguessuga do caralho. Três meses. Três. Não tá querendo forçar. Ah, tem piedade mesmo. Forçado não dá. Forçado fisicamente não dá. Porque aí era assalto. Mas não precisa forçar fisicamente. Coação. Isso é coação. Coagir. Espera um pouquinho. Coação. Está coagindo. Está coagindo, coage o povo a dar dinheiro. Antigamente era assim. Pega exemplo para torcer a Bíblia. Necessário para construir igreja. Tudo isso para construir igreja. Por quê?
crescimento da obra. O cara fala que construir igreja é progresso. O progresso e a glória da igreja. Que nem está aqui no profeta Isaías. Não tem nada a ver com construir altar, com construir templo. Tem coisa a ver com construir união fraternal. Uns ajudando os outros nas suas necessidades. Construindo casa para quem não tem, comprando terreno para quem não tem, mobiliando casa para quem não tem, ajudando quem vai casar, quem está desempregado, quem está em necessidade, visitando, porque às vezes você não precisa só de material, sabe, um ombro amigo, uma conversa, amizade, amor fraternal. Isso é o progresso da igreja. Aqui, ó, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Ou seja, a mulher que não deu a luz, ela está triste, né? Então isso era o progresso da igreja, porque vinha, está aqui estava falando do Senhor Jesus, que vinha. Quem era estéreo? Estéreo era aquele que morava em Jerusalém, mas vivia no meio dos pecados. Então não tinha alegria, porque vivia só pecado. Então o progresso da igreja que ele fala aqui não é construir templo, não é construir igreja, é progresso espiritual. É que nem os apóstolos da igreja primitiva ela fazia. As mulheres costuravam para as outras mulheres, as mulheres se visitavam. Os apóstolos, quando eles iam para as cidades, era bem recebido pela irmandade, não precisava pagar hotel. Que nem os pecadores recebem hoje pagam hotel. Se você for em outra cidade, se você não tiver dinheiro para pagar hotel, você dorme na rua. Por quê? Porque eles não te hospedam. Agora, se for ministério, hospeda outro ministério. Porque ele já se lambe lá na reunião, então ele se conhece. Mas se você for numa cidade, um pecador CCB, você não te hospeda. E eles chamam isso de glória. Esse demônio aqui, o presidente dos pecadores CCB, chama construir igreja de progresso. Entendeu? Progresso é as virtudes. Aí depois eu não vou entrar nesse assunto agora, não. Peraí. Quatro anciãos de São Paulo vai congregar na região metropolitana de Belo Horizonte e região metropolitana, e nas grandes cidades, tipo Uberaba, Uberlândia, Montes Claros. Esses anciãos, o objetivo deles é arrancar a lã da ovelha, é chupar o sangue, é comer a carne, é sugar. Eles vão sair de São Paulo com dinheiro da coleta para coagir os pecadores CCBistas de Minas Gerais
a dar o sangue, o suor, vai arrancar a lã, esses malditos aqui. Hã? Vocês, haverá consequência, safada. Vai preparar, meu. Vai pegar um tridente, vai botar no fogo e vai enfiar no rabo de vocês. Um tridente assim bem grande, 3 pontonas, bem amoladinha. Vai passar no fogo ali, deixar no fogo ali. Quando ficar bem vermelho, vai enfiar no rabo de vocês. Essa vai ser a recompensa de vocês. Um tridente nos vossos rabos. Tridente bem quente. Parei de 6 minutos de vídeo. Assistem 6 vezes aí. Vou passar. Vai. Vai. Deus abençoe mesmo. Um tridente no vosso rabo. 12 meses. Está dizendo para os pecadores ser bestas, fazer um propósito com Deus, para dar uma coleta de intenção, para assumir a responsabilidade de dar coleta 12 meses, para construir igreja, reformar igreja. Olha, e diz que Deus vai abençoar. Deus vai pegar um tridente de 2 metros, com 3 pontas, vai passar no fogo, deixar ali uma meia hora ou 1 hora, quando ele estiver bem vermelhinho, enfiar nos vossos rabos. Abençoar porra nenhuma, rapaz. Aí esse maldito tá mandando os pecadores ser bestas, fazer propósito com Deus, trabalharem dobrado, fazer hora extra, para ganhar dinheiro, para dar na coleta, para eles construir igreja, e dizendo pro povo que Deus vai abençoar. Aqui que Deus vai abençoar. Aqui que Deus vai dar. Aqui que Deus vai dar para você. Belezinho. Nossa, quase 50 minutos de vídeo. Tá acabando. Se der 50 eu acabo. Acabando. Até mais, pecadores. Até mais.